Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com Café com Política, o videocast da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Eu sou a Maria Judite e vou estar com vocês daqui do estúdio da JF-TV, hoje falando sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância. Então, bora pegar a caneca e tomar aquele cafezinho com a gente, enquanto a gente conversa de política no município. E para falar deste importante plano da primeira infância que vem sendo elaborado aqui no município, estão com a gente o vereador João Wagner Antoniol e o juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca de Juiz de Fora, Ricardo Rodrigues de Lima. Seja muito bem-vindo, João Wagner. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigado, Judite. É um prazer estar aqui, nesse podcast da Câmara, essa inovação do nosso legislativo. Um prazer estar recebendo aqui o doutor Ricardo Lima, juiz da Vara da Juventude, que tem atuado aí nas questões das crianças, nos conselhos tutelar, na justiça da criança em Juiz de Fora, com um grande êxito, A gente já trabalhou em várias questões, junto lá quando a Casa de Passagem foi para o Baju, a gente teve um contato muito grande com o doutor Ricardo, até para proteger as nossas crianças, e agora trabalhando no PMPI, que é o Plano Municipal da Primeira Infância, e com vários setores da sociedade discutindo isso aí, e a gente trouxe aqui o doutor Ricardo para ele falar um pouco do PMPI, das diretrizes, como que está sendo feito, elaborado, prazo para elaboração, como está sendo ouvida a sociedade. Então, o doutor Ricardo está aí com a gente. Bom, obrigado, Judite, obrigado, vereador João Wagner, pelo convite, pela oportunidade de trazer aqui a voz da Justiça da Infância e da Juventude. Sempre que a gente encontra um espaço de fala, a gente faz questão de comparecer e por isso eu renovo aqui o meu agradecimento por este espaço em especial da Câmara, para falar de um tema tão caro para todos nós, que estamos construindo aqui em Juiz de Fora, o Plano Municipal da Primeira Infância, que é algo que vem para revolucionar em termos de construção de políticas públicas nos próximos anos, com ênfase especial para crianças de até 6 anos de idade. Essa construção ela vem de estudo científico e ela foi transformada em lei e nos cabe, como atores do sistema de justiça, do sistema de garantias, implementar políticas públicas nesse sentido. Exatamente. Então, só um breve contexto, o marco legal da primeira infância, ele é de 2016 e esse marco ele veio para incentivar, motivar os municípios e dar diretrizes para os municípios elaborarem os seus planos municipais da primeira infância. Lembrando que são planos formados por um comitê intersetorial, Tem aqui a presença do Judiciário, do Executivo, da sociedade civil e da Câmara Municipal de Juiz de Fora. E o João Wagner é o vereador que está representando o Legislativo Municipal nesse comitê de elaboração do plano, João? Conta pra gente como é que isso tem sido, essa experiência, qual que é a importância do Legislativo na elaboração desse plano? Pois é, Judite, eu sou um dos vereadores que está representando lá, porque nós temos mais vereadores lá, A comissão da criança e adolescente está representada lá dentro com mais 3 vereadores. Fui convidado pelo presidente da comissão, o André, para também estar participando, por ter participado da comissão nos primeiros 2 anos aqui nessa legislatura. Então, assim, eu participei agora da primeira reunião lá com o doutor Ricardo e com as outras instituições que estão representando. A primeira reunião foi muito satisfatória porque a gente está colhendo informações, colhendo as reivindicações de vários setores. E a última reunião agora foi apresentada as reivindicações das crianças, das próprias crianças. E foi maravilhoso ver que as crianças de 1 a 6 anos já sabem o que querem para a nossa cidade. E o doutor Ricardo vai falar um pouco disso para a gente depois, Mas assim, foi gratificante. O depoimento de cada criança nos cartazinhos, e a gente até brincou que não precisava nem da gente estar ali, só trazer as crianças, O doutor Ricardo falou que elas entendem o que é a cidade. Nossa cidade carece muito de adaptar a nossa vida, o nosso dia a dia, para que também as crianças tenham esse espaço dentro da nossa cidade. E o PMPI vai ser uma grande ferramenta,
vai ser um grande norte para o executivo e todos os outros setores adaptar a nossa cidade para as crianças, né? É um orgulho ter a Câmara participando disso aí, porque a grande parte do plano vai passar por aqui, né, por modificações na legislação, e a Câmara vai estar envolvida, porque vai depender da aprovação da Câmara essa legislação. Então, acho que é importante a Câmara estar ali justamente por isso, que quando chegar aqui os projetos de leis, as mensagens executivas, até mesmo a elaboração da própria Comissão da Criança e Adolescente, os vereadores estão cientes do que está acontecendo. Exatamente. Para aprovar um projeto de lei, né, a Câmara realmente precisa estar por dentro. Agora, doutor Ricardo, qual que é a participação do Judiciário na elaboração desse plano? Judite, eu vou me permitir, né, fazer uma retrospectiva, né, dessa história da primeira infância. Todo esse contexto nasceu de estudos científicos em várias áreas, na área do direito, na área da medicina, na área da psicologia, na área da biomedicina, em vários setores, e a conclusão a que todos chegaram é que o investimento humano que precisa ser feito na primeira infância, que são nas crianças de 0 a 6 anos, é o melhor investimento que se pode fazer em política pública no mundo. Por quê? O efeito do bom atendimento da primeira infância, ele vai surtir efeitos na vida adulta, em toda a vida daquela pessoa. Por exemplo, na área do comportamento, né? Uma criança bem atendida na primeira infância, ela tende a não ser violenta, ela tem um melhor equilíbrio psicológico, ela tem um maior índice de aprendizagem, ela vai ter no futuro uma maior possibilidade de escolarização, ela tende a não ser usuária de drogas por conta do bom atendimento na primeira infância. Então isso tudo é científico, isso não é achismo, né? Isso parte de estudo científico. Em 2010 foi construído o Plano Nacional, né, da primeira infância, e ele depois foi revisto em 2020 por força do marco legal que foi editado em 2016. Então, o Plano Nacional ele de 2010, em 2016 veio a Lei 13.257, que é o marco legal da primeira infância, que tem todo esse contexto de incentivar e até mesmo obrigar os entes, todos os entes, e também a sociedade, de se unirem para a construção de esforços voltados à primeira infância. A partir de 2016, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, começou a trabalhar a formação de um Pacto Nacional da Primeira Infância. E esse pacto ele ficou concluído em 2019 para chamar vários atores, né? Tanto os poderes da República, né? O Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, outros órgãos constitucionais, como Polícia, como Ministério Público, como Defensoria, também sociedade civil representada por vários segmentos. Então formou-se ali em 2019 o Plano Nacional da Primeira Infância. Aqui em Juiz de Fora, em especial, o ano passado, em 2022, nós fizemos um movimento para montar em Juiz de Fora um seminário para tratar do marco legal da primeira infância. Nós nos reunimos e ali que foi o pontapé inicial no município para a gente unir forças, né, dos vários setores em prol desse projeto. Fizemos um seminário que foi algo de referência em Minas Gerais e também no Brasil. Nós conseguimos reunir mais de 1.000 pessoas, umas 300 pessoas no presencial e umas 700 pessoas online participando daquele evento. Trouxemos gente da França para poder falar, psicólogo e pesquisador, né, que veio aqui. Trouxemos juiz
que era presidente do Fórum Nacional da Justiça Protetiva. Trouxemos colegas de Minas Gerais também, juízes, para poder falar, técnicos do CNJ vieram aqui conosco participar. Então foi um evento assim, foi fantástico. Foi o pontapé. Foi o pontapé, isso foi em agosto do ano passado. Então logo terminamos o seminário, nós começamos a nos reunir e a Câmara desde o início é nossa parceira nessa empreitada. Foi nossa parceira na montagem do seminário, nossa parceira, né, em todo esse processo, em toda essa construção. E a partir dali, então, nós começamos a nos reunir, vários segmentos. Aliás, antes disso, naquele seminário foi feita uma adesão municipal ao Plano Nacional. Então, nós tivemos adesão da Câmara de Juiz de Fora, do Poder Executivo de Juiz de Fora, da OAB local, subseção local, do CMDCA, da Uniacademia e da UFJF. Além da adesão também do Ministério Público e da Defensoria Pública, que já tinham aderido a nível estadual e recebemos essa parceria também. Então, ali foi aquele pontapé, né, inicial a nível municipal. E começamos a nos reunir para poder montar um comitê, que hoje existe um comitê gestor, né, para essa construção do plano municipal, e a gente vem se reunindo uma vez por mês, ou às vezes até a cada 20 dias, e as etapas estão sendo cumpridas. Um diagnóstico foi feito, porque o plano ele visa a construção de política pública, se é construção, é para o futuro. Mas a gente precisa ter um diagnóstico daquilo que nós já temos em Juiz de Fora, identificar as nossas falhas em termos de serviço público para poder construir um plano para o futuro. Então, isso foi feito. Nós temos várias secretarias do município envolvidas nesse trabalho: assistência social, saúde, educação, direitos humanos, segurança pública, governo. Então, nós temos várias secretarias aí envolvidas nesse trabalho e a gente espera que no segundo semestre a gente consiga trazer algo já de concreto para a Câmara. Temos a ideia de fazer aqui na Câmara uma audiência pública para coletar opiniões da sociedade civil, da população. Na elaboração desse plano, Sim, nós temos lá, por exemplo, a representação do Fórum Dedica, que é uma representação da sociedade civil participando, e ela está aberta. A gente vai fazer uma consulta pública agora, a partir de perguntas que nós trabalhamos com eixos temáticos dentro do plano. Por exemplo, direito de brincar, direito à educação, direito à saúde, direito à cidadania. Então, dentro de cada eixo temático, nós elaboramos perguntas, vai haver uma consulta popular e para que no segundo semestre a gente já tenha um esboço de um plano para trazer para a audiência pública. Eu até fui, eu não lembro se o vereador João já estava, acho que foi na penúltima reunião, eu acho que era o vereador André que estava conosco. Eu até sugeri, vamos esperar para a audiência pública a gente ter um esboço de algo já palpável para a gente poder discutir em cima de um embrião, de algo que já esteja ali, que possa ser visualizado. Tem uma visão geral já do quais os problemas que tem em Juiz de Fora, onde a gente vai atacar primeiro, onde vai ser feito os primeiros passos, Ter uma visão geral do que Juiz de Fora precisa com mais urgência dentro do plano, Ser atacado com mais urgência. E provavelmente vão ter aí outras audiências públicas para discutir um plano de tamanho vulto, vereador? João Wagner, é muito interessante ver tamanha mobilização atual, de governo e também da sociedade civil para uma política pública que vai ter resultados lá na frente, conforme o doutor Ricardo mencionou. Mas o vereador citou aqui que na última reunião desse comitê formado, vocês viram ali o que as crianças desejam, E conta pra gente um pouquinho aí, dá esse spoiler do que são crianças, são seres tão pequenininhos, até 6 anos de idade, mas qual que é a opinião dele já?
Judite, é impressionante o quanto que a criança tem visão de viver em sociedade. A gente não esperava isso, ouvir nos relatos. São desenhos simples, mas relatos simples, né, doutor? Que demonstram o que a criança já entende da vida, já entende de viver em sociedade. Teve criança que relatou que quer uma cidade mais segura no trânsito, onde as crianças podem andar na rua com mais tranquilidade. Relataram que não querem mais briga dentro das famílias. Relataram que quer parquinho que funcione, que realmente funcione. Querem que tenha mais polícia na rua para evitar, para a segurança pública. Criança de 0 a 6 anos falando sobre isso. Né? O doutor pode falar um pouco, ele viu lá na íntegra lá, e ele fez até um comentário, né, que eu gostaria que ele fizesse aqui, que a gente precisava nem do comitê estar formado, poderia essas crianças. Eu acompanhei esse processo todo, né? A gente está nesse processo da construção aí do plano municipal e envolvido nesse projeto da primeira infância, mas foi um dos momentos mais emocionantes, foi ouvir o resultado, né, dessa coleta de dados que foi feita com as próprias crianças. Isso a Secretaria de Educação é que fez isso nas escolas, e a criança de até 6 anos, algumas não alfabetizadas, né? Então elas não iriam escrever. Sim. Então elas fizeram através de desenhos. Sim. E os professores, junto com a criança, fizeram a interpretação do desenho, logicamente a partir do relato da criança, e foi feito um relatório nas costas desse desenho, para a gente poder entender aquele contexto. E como que essas crianças são sensíveis aos problemas sociais? É o que o vereador João Wagner disse, é algo que a gente não imagina, né? Ele falou aqui de preocupação com segurança pública, preocupação com trânsito, circulação no trânsito, preocupação com brigas nos lares, preocupação, tem uma que colocou que as pessoas não batessem umas nas outras na rua, parquinho onde exista brinquedo que funcione. Teve uma que colocou uma coisa muito bacana, muito bonitinha. Eu queria uma loja de brinquedos que fosse quase do tamanho de uma igreja, ou seja, uma coisa grande, né? Um lugar onde tenha brinquedos para gente. Preocupação com saúde, preocupação com escola, ou seja, e por isso até que eu fiz o comentário lá que o vereador João lembrou, na hora que terminou essa apresentação, eu falei assim, eu vou fazer uma proposta, vamos dissolver o comitê, vamos colocar as crianças aqui no nosso lugar e a gente só redige. Sim. Porque elas já disseram tudo que precisa. Na ingenuidade delas, muito interessante. Só falou aí do brincar. Esse brincar, né? Eu não sou da área aí do estudo do comportamento e tal, mas a gente sabe, todos sabemos que o brincar na primeira infância e depois também, ele é determinante para o futuro, né? Essa coisa da criatividade, do lúdico, isso... A criança precisa do estímulo. Né? A criança cidadãos. Que não tem... A gente tem muita preocupação no nosso trabalho da Vara da Infância, nas casas de acolhimento, por exemplo. Hoje a gente trabalha com a perspectiva de reduzir o número de crianças em casas de acolhimento e o ideal é até acabar com as instituições. Hoje Cascavel, no Paraná, zerou, não tem instituição mais. Só trabalha com família acolhedora, que é um programa que está crescendo em Juiz de Fora e que é um direito de crianças e adolescentes, quando acolhidas, porque o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles garantem o direito à convivência familiar das crianças e adolescentes. E a convivência numa instituição onde tem 15, 20, obviamente não é familiar, por mais competente que a equipe seja. E uma das nossas grandes preocupações do nosso setor de psicologia, do serviço jurídico, por exemplo, é a falta de estímulo da criança em casa de acolhimento, porque a equipe, por mais competente que ela seja, ela não tem o mesmo colo para 20, para 15.
Exato. É diferente daquele estímulo, né, da criança carinho, em casa. Né? Falta o carinho do pai, da mãe, ou do mesmo uma família acolhedora, que vai ter uma visão individual para aquela criança, vai ter uma atenção especial para aquela criança. E lá na casa de acolhimento não tem essa disponibilidade, né? E Exatamente. cientificamente isso vai ter um efeito, um reflexo lá adiante, que pode ser um desastre se não bem trabalhado. Sim. Às vezes a pessoa desenvolve um transtorno e uma personalidade violenta porque ela não teve esse carinho, esse colo, essa proteção na primeira infância. Exatamente. Às vezes a pessoa desenvolve um outro distúrbio, por exemplo, uma dificuldade de aprendizado por falta do atendimento na primeira infância. Então isso é algo para ser construído, é por isso que os cientistas dizem, né? É a área mais certa de investimento público em matéria de conhecimento humano é na primeira infância. E a prevenção, né, doutor? A prevenção é a maior forma de prevenir, né, os conflitos sociais futuros, né? Eu quero destacar aqui, doutor, o trabalho que que o Departamento de Educação Infantil da Secretaria de Educação fez com a coleta desses dados, né? Foi um trabalho bacana. Nossa, um trabalho fantástico. Fantástico. Que eles fizeram com a coleta desses dados, essas crianças, né? E relataram para a gente lá. E esse plano, né? Esse investimento público nessa área, eu acho que já deveria ter sido discutido há muito tempo, né? A sociedade devia ter acordado para isso há muito tempo, né? Como o doutor falou, é um trabalho científico, não é tirado de trás da orelha, não é uma coisa que foi inventado para fazer política. É uma coisa que a gente precisa tratar com muita seriedade, né? Hoje, a formulação de família, hoje, o conceito de família é diferente do conceito de família de 20, 30 anos atrás, né? Então, a gente precisa trabalhar isso também, né? Para que haja também um preparo das famílias para estar trabalhando a criança nos seus primeiros passos. Eu acho que essa política veio na hora para que a gente acordar para que as nossas crianças... O nosso futuro é que as nossas crianças não sejam problemáticas lá na frente. Hoje nós temos conflitos sociais aí que poderiam ter sido evitados lá atrás, né? E hoje a gente não pode deixar de falar, se a gente não fizer isso, tem quem faça o contrário, né? O tráfico de droga está aí, Sim. né? Está aí adotando quem pode adotar para trabalhar como soldadinho lá do tráfico. Então a gente precisa urgente de política pública para também concorrer com eles e trazer essas crianças de volta para a gente, né? E a gente começa a perder nossas crianças e nossos jovens lá na primeira infância. Isso. Né? A criança que está com um transtorno, por exemplo, de ansiedade, que fica numa fila de espera por 6, 8 meses para conseguir atendimento, você não consegue depois reverter esse quadro de forma satisfatória. Né? Uma criança numa sala onde ela tem uma dificuldade de aprendizado, ela precisa, né, de um professor de apoio, e se ela não tem, isso vai ter reflexo lá adiante. Então, quando a gente diz, estamos perdendo nossos jovens, nossos adolescentes, nossos jovens adultos, né, para o tráfico, para outras... mas a gente começou a perder lá na primeira infância, porque não fizemos o nosso dever de casa na primeira infância. Doutor Ricardo tocou num ponto interessante aí, que é a criança que depende ali do atendimento do SUS e tal, e aí me veio em mente aqui a questão da diferença social, né, do desnível social. Né, vocês ouviram as crianças agora, esse trabalho aí que foi feito em parceria com a Secretaria de Educação do município, né? Mas assim, será que a gente pode dizer que com a implementação desse plano, a gente vai igualar mais as crianças aí que têm acesso a plano de saúde, a escolas privadas, né? A uma série de outras coisas, a gente vai igualar essas crianças de diferentes classes sociais? Quer dizer, não igualar, mas mitigar esse problema da desigualdade? A criança, ela tem, né, toda criança e adolescente tem prioridade absoluta nos termos constitucionais, né? A gente precisa sempre buscar o melhor interesse nos termos também da Constituição, nos termos infraconstitucionais. Só que a primeira infância merece um atendimento prioritário, segundo o marco legal da primeira infância. Só que aquilo que está na lei e aquilo que a gente tem na prática, a gente tem que trabalhar com realidade socioeconômica.
Nós temos inúmeras centenas, milhares de famílias em situações socioeconômicas muito difíceis. E isso reflete na frequência dessas famílias nas varas de violência doméstica, nas varas de infância, nas varas criminais, na Justiça do Trabalho, nas defensorias públicas, nas delegacias, no Conselho Tutelar, no Ministério Público. E essas crianças sofrem isso tudo, elas passam por todo esse contexto, né? Que é um contexto familiar, um contexto social, um contexto econômico. Então esse trabalho, por isso que o trabalho relacionado à primeira infância, ele tem que ser intersetorial. Não adianta somente o legislativo editar uma lei e ficar com essa lei no papel. Não adianta nada. Não adianta só a proposta do executivo e a aprovação do legislativo. Aquilo precisa sair do papel com a efetiva implementação de política pública. Nós temos 2 parceiros muito importantes aqui em Juiz de Fora que aderiram ao Pacto Nacional na parte de formação de profissionais, que é o FJF e a Uniacademia. São 2 parceiros porque nós precisamos também trabalhar nas academias a formação profissional com os olhos voltados para a primeira infância. O psicólogo, por exemplo, ele não vai ter os olhos da primeira infância, ele vai ter talvez uma formação mais geral, se ele não tiver essa formação especial. O médico, com esse perfil para ter olhos especiais ali para a primeira infância, e todos os profissionais. Então, a gente espera, obviamente, é um desejo que as oportunidades se igualem, só que a gente tem todo um contexto socioeconômico e a gente não vai ser utópico, né, ao ponto de achar que uma simples mudança normativa vai ser capaz de curar todas essas feridas abertas nesse contexto socioeconômico. Né? Mas a gente trabalha para isso. A gente trabalha para sempre melhorar esse atendimento. É um primeiro passo, né? Sim. Que pode servir de exemplo para outras áreas também, né? Uhum. João Wagner, eu gostaria que você partisse agora para as considerações finais, mas eu queria fazer uma pergunta também, não sei se já existe previsão, mas existe essa previsão de quando esse plano de fato vai virar aí uma lei e começar a poder ser implementado no município? Pois é o que eu pude observar na reunião, na última reunião, né? A gente tem lá os passo a passo, né? As metas a ser cumpridas a cada reunião, né, doutor? Na reunião anterior se trata das metas a ser cumpridas nas próximas reuniões. E pelo que a gente observou, o comitê tem o interesse de que o plano seja apresentado na sua totalidade no mês de outubro, né, no mês das crianças. Este ano ainda. Isso é uma meta. Inclusive, vai ter a previsão agora de um seminário, né, no final de junho, início de julho, né? Parece que já não vai ser naquela data que nós escolhemos lá, que era 30 de junho. Isso. Porque está muito em cima, né? Mas o importante é que ainda vai ter seminário. Vai ter uma conferência, uma conferência municipal a respeito da primeira infância. Então, ela provavelmente vai ser em julho. A ideia é que em outubro, né, doutor? Sim. Esse plano esteja amadurecido, né? E a partir do plano estando elaborado, vai chegar aqui à Câmara algum projeto de lei para que seja implementado esse plano. Né? Como o doutor falou, a importância de ser intersetorial, porque a gente vê lá, a Secretaria de Saúde está participando, né? A Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, né? Ou a Secretaria de Governo, de Segurança Pública. Né? Então a gente precisa realmente todo mundo discutir isso e fazer com que saia do papel. Né? Porque a gente está cansado de leis, não só no nível municipal, mas nível estadual, nível federal, que são elaboradas e acaba sendo engavetada. A gente tem exemplo de várias leis aqui no município e que não são colocadas em prática. Ela não pode ser uma carta de intenções somente. Né? Isso aí. Porque o plano, a leitura correta de um plano, seja municipal, nacional ou estadual, é que ele obriga a implementação na legislação futura, durante o seu período de vigência,
da preocupação com aquela matéria. Então, ele obriga, ele é diferente de uma mera carta de intenções. Sim. Né? E isso a gente vai precisar muito do Legislativo, nessa parte tanto da aprovação do plano municipal, quanto depois na parte orçamentária, na aprovação de orçamento, que se destina à implementação da política pública. Exato. Né? Não tem como construir nada em política pública sem orçamento. Sabemos, então, que tem muito trabalho pela frente, né? Mas é bom a gente ver que já existe aí essa organização, esse compromisso assumido, né? E essa participação intersetorial, né? Através do comitê, dessa comissão que vem aí estudando esse plano. E foi muito bom poder apresentar, né? Aqui nesse nosso videocast, apresentar esse trabalho que está sendo feito, apresentar o plano municipal da primeira infância para a sociedade, para os juízes foranos. Muito obrigada, João Wagner, pela participação e muito obrigada, doutor Ricardo. Eu queria agradecer também ao doutor Ricardo a presença, né, por ter aceitado o nosso convite aqui, né? E a gente fica aberto aqui, doutor. A Câmara está aberta para o senhor, para a Vara da Infância e da Juventude e principalmente para o comitê estar aqui usando a Câmara a hora que puder. O espaço que a gente tem aqui, se fosse servir para vocês, a gente está aqui à disposição. Vereador, mais uma vez eu quero também agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você, com a Judite, conversando sobre um tema tão caro a todos nós que trabalhamos com infância e juventude. Dizer que a Vara da Infância também está à disposição e ela é parceira em todas essas empreitadas e realçar a importância dessa parceria com a Câmara Municipal. Desde que eu assumi há mais de 5 anos, há quase 6 anos atrás, a Vara da Infância, a Câmara Municipal de Juiz de Fora sempre foi nossa parceira nessas empreitadas e não está sendo diferente aí no tocante à construção do Plano Municipal da Primeira Infância. Fazer também um registro especial pelo abraço, né, que nós tivemos só a iniciativa de fomentar a feitura do plano, mas o plano é municipal, ele vai partir do Executivo. E a proposta foi abraçada prontamente pelo Poder Executivo, pela prefeita e pelos vários secretários. Eu citei aqui secretário de Saúde, Educação, Direitos Humanos, Segurança Pública, Assistência Social, enfim. São várias secretarias que estão trabalhando e trabalhando muito para que em outubro, né, temos esse projeto, né, de apresentarmos esse plano aí concluído até outubro. Isso aí. Muito obrigada mais uma vez. E assim a gente chega ao final de mais uma edição do videocast Café com Política, agradecendo também a presença de você que acompanhou esse debate aqui com a gente até agora. Lembrando que o videocast também fica disponível no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora e a gente convida vocês a conhecerem as redes sociais daqui da Câmara também. Muito obrigada e até a próxima.